Aqui é a cantora e apresentadora Viviane Widmar. Estou aqui com a TV Relacionamento, mandando um Feliz Natal e próspero Ano Novo, repleto de muita coisa boa, muita paz, muito amor, saúde, felicidades e realizações. Um grande beijo da cantora e apresentadora Viviane Widmar. Boas festas! E é lógico que ele vai falar com a gente sobre um pouco mais do que os livros, né? Muito obrigada por ter vindo, por estar aqui junto com a gente, aqui na TV Relacionamento, na TV Ikigai, Razão de Ser. Mas eu não vou ficar muito no Razão de Ser, porque a gente tem tanta coisa para conversar e amanhã, que de repente a Razão de Ser vai ser esse mosaico que nós vamos estar conversando, né? O senhor José Bosco. José Bosco, como ele falou, nada de senhor. Muito bem. Eu sou muito informal. Ótimo. Então, vamos começar pelos livros, né? O que inspirou o senhor, né? O impulsionou a escrever os livros? A história é até engraçada. Foi na minha pós-adolescência, um pouquinho depois da adolescência, eu estava andando na rua e passando na cidade. Hoje tem um boteco lá onde eu passei, mas na época tinha uma livraria, bem melhor, né? Aí eu vi 2 livros de grafologia ali. Eu li assim, nossa, que assunto interessante. Peguei, comprei, eu ainda estava na faculdade. E comecei a ler, falei, nossa, que interessante, gostei muito disso. E na minha visão de jovem, de adolescente, eu pensei, nossa, se eu aprender isso aí, eu vou impressionar as meninas. E de fato me impressionava. Impressionava não só as meninas, mas impressionava tanta gente que eu percebi que eu podia ganhar dinheiro com isso. Deixa eu perguntar, quantos anos o senhor tinha? Naquela época eu me formei com 23, eu devia ter uns 20 anos mais ou menos. 20 anos, cara. Eu comecei a estudar isso e vi que não só impressionava as meninas, impressionava muita gente e que queria que eu começasse a fazer esses lados. Eu comecei a me aprofundar nesse assunto, começou com uma brincadeira, me aprofundei, fui até o exterior estudar, estudei, fiz curso voltado para a área de grafologia na Itália, na Universidade de Urbino. Depois me especializei em psicanálise, porque a grafologia é científica, não é adivinhação, não é esoterismo, é baseada em psicanálise de Freud e Jung. E me aprofundei, montei uma empresa e hoje eu atendo empresários, pessoas interessadas, ganham a vida comigo, entre outras coisas. Mas isso que eu chamo de ficar impressionado. Quando eu falo, as pessoas falam, nossa, mas começou com uma brincadeira e se tornou uma profissão. Nossa, que incrível, né? Você vê como as coisas acontecem na vida da gente. Eu conversando com ele, eu falei para ele, você, né, tem uma estrela muito brilhante em cima de você, imaginando, amém? Porque a vida dele é bem ao que muitas pessoas ficam praticando, desse de Power Mind, tá? Para poder acionar o que ele já tem natural. Porque ele fala, eu estou precisando, como é que é aquela história de emprego que o senhor saiu e... Eu sou engenheiro, me formei em 83, o orgulho que eu tenho na minha querida Escola Politécnica da USP. Comecei a trabalhar como engenheiro, aí surgiu o Plano Collor, os mais velhos sabem, né? Foi uma crise assustadora, a empresa que eu trabalhava... Eu fali... A minha empresa que eu trabalhava, a minha empresa não, onde eu era funcionário quase faliu, perdi o emprego e falei, bom, vou continuar, vou procurar emprego. Isso foi em dezembro. Passei janeiro procurando emprego, aqui na época o Estadão tinha aquele jornal desse tamanho assim, né? Aí surgiu a chance, eu desci no meio da rua, encontrei uma pessoa que conhecia meu pai. Meu pai era barbeiro, tinha uma barbearia, cortava o cabelo de uma certa pessoa que era professor do Colégio Bandeirantes. E ele falou, você é filho do Bosco, né? Você é engenheiro, e você dá aula, eu dou aula, eu já dava aula de inglês na época. Você quer dar aula no Bandeirantes? Eu falei, o quê? Quer dar aula no Bandeirantes? Você que você sabe desenhar, né? Matemática.
Para mim, isso aconteceu no domingo de manhã. Fui entrevistado no domingo de manhã, na segunda-feira estava contratado. Aí tive que fazer uma outra faculdade de matemática para cumprir. Eu já sabia, essa é a parte do assunto, mas tinha que ter oficialmente o diploma de matemática. E a vida foi me dando chance de fazer outras coisas. É impressionante. Tipo assim, ele nem precisa pensar, ele tem a necessidade, vai fazer alguma coisa legal e aí a resposta vem naturalmente, de imediato. Fantástico. Até a aposentadoria dele é um absurdo. Saiu em uma semana, é inacreditável. Agora dizem que está saindo rápido, mas eu entrei numa quinta-feira, antes do feriado, né, do 15 de novembro, no dia 9 de novembro eu dei entrada na papelada, perguntei para a mulher assim, quanto tempo demora? Aqui em São Paulo é de um mês a um mês e meio. Tá bom. Aí no dia 15 de novembro, feriado, 10 horas da noite, eu recebo uma mensagem, foi aprovada a sua aposentadoria. Eu falei, isso é golpe. Com certeza. No dia seguinte, eu entrei no site oficial, estava lá. No dia seguinte, fui pessoalmente no INSS, recebi essa mensagem, é verdade? Sim, é verdade. A sua aposentadoria saiu, já recebe agora em dezembro. Está vendo como é que funciona a conspiração do universo? Isso que acontece com ele é muito importante você entender. Porque quando você está sintonizado, o universo conspira a seu favor. Você nem precisa ficar fazendo. Se você precisa ficar fazendo, é porque você está sintonizado com outra coisa. Mas se você mudar o vetor, como é o caso dele, que já é natural, você nem precisa. Já acontece naturalmente. Tipo assim, você abre uma gaveta e está lá onde você precisa. Já aconteceu isso comigo várias vezes na minha vida. Mas, vamos lá. Ele é ator e veio aqui para falar sobre... Teatro? Vamos falar sobre teatro! É importante se diga, né? Eu sou ator como minha outra profissão de ator, porque depois que eu larguei engenharia, eu comecei a dar aula, aí eu tinha tempo. Na época de engenheiro eu já gostava disso, já dava aula com 12 anos de idade, eu sempre gostei muito da aula, mas como engenheiro eu trabalhava das 8 da manhã às 6 da tarde, de segunda a segunda não dava. Mas como a saída da engenharia, o destino me colocou como professor que eu gostava, aí eu tinha tempo de fazer outras coisas, aí comecei a me dedicar à área de artes, principalmente teatro. Tenho minha companhia de teatro hoje, profissional, sou profissional, fiz um curso, estudei, apresentamos agora uma peça espírita, chama Allan Kardec e as Mesas Girantes, que conta a história da vida de Allan Kardec, e vamos voltar agora em janeiro, novamente, em outra temporada. Allan Kardec e as Mesas Girantes. É uma peça espírita diferente de todas as outras peças espíritas, porque normalmente uma peça espírita vai contar algum fato da história, a reencarnação, a influência dos espíritos da nossa vida. Essa é diferente. Conta a vida de Allan Kardec, como ele chegou a escrever os livros. É fantástico de ver. E como é que é essa peça? Ela é um monólogo? Não, são 11 atores. 11? Então tem um ator que interpreta Allan Kardec. Por coincidência, ele é o autor da peça. O autor que interpreta é o Marco, né? E ele faz, o ator principal também, ele faz o Allan Kardec, é até parecido com o Allan Kardec. Eu faço um papel pequeno, que é o do imperador Napoleão III, que Allan Kardec, quando ficou já conhecido na França, ele foi até receber uma entrevista para conversar com o próprio imperador Napoleão III da época. Ele deu uma verdadeira aula para o imperador, e eu lá como imperador, fiquei como personagem imperador e fiquei lá. Nossa, que viagem no túnel do tempo, cara, fala um pouco mais sobre isso então, porque eu acho que muitas pessoas sabem do kardecismo, sabem do Allan Kardec, mas não sabem disso. Então quer dizer que Allan Kardec era da época do imperador Napoleão III na França. Napoleão III na França, e que eles conversaram. Você pode dar uma página para gente? A peça é diferente, vamos dar o release, né? Conta a história de Allan Kardec, como professor que ele era, que ele largou, olha a coincidência, ele largou o ensino também, eu me aposentei e larguei agora, ele largou porque na época o Pestalozzi, ele não era bem visto pelo imperador, porque o imperador Napoleão III estava interessado em outras coisas. Como os políticos em geral não estão interessados muito no povo, estão interessados em outra coisa. Meu Deus! E ele largou, e aí surgiu, as coincidências fizeram com que um grande amigo dele, né, deixa eu ver se eu recordo o nome do personagem, Capoluti,
amigo dele que acreditava na espiritualidade, encontrasse por coincidência, encontrasse na rua uma americana, Emma Britton, que conhecia os fenômenos espíritas nos Estados Unidos. Eles conversaram e ele chamou Allan Kardec para uma sessão espírita. O Allan Kardec disse, olha, eu sou um professor, um pedagogo, eu não quero acreditar em bobagem. Ele foi lá e, através de perguntas que ele fazia, ele escreveu, falou, não, realmente parece que é sério. E a peça conta tudo o que ele sofreu, inclusive as próprias pessoas espíritas que lutaram contra ele, algumas espíritas, porque queriam que quando ele escreveu o livro, que fosse dada uma glória a essas pessoas, e ela falou, não, glória nenhuma. Nós estamos servindo ao mundo espiritual, estamos sendo úteis ao mundo, não viemos aqui para ganhar dinheiro. Então conta toda a história da vida dele, um negócio fantástico de ver. E é toda verídica. Nossa, você sabia disso? Eu estou assim, impressionada com toda essa riqueza de informação que eu ignorava. Mas então a peça está falando sobre tudo isso. Que fantástico! E onde está essa peça? Agora, nós estávamos em cartaz em São Paulo, né? Agora vamos voltar. Não, porque agora é época de Natal, não tem jeito, as pessoas viajam. Mas vamos voltar agora em janeiro. Em fevereiro já temos marcada uma apresentação no litoral, em Itanhaém, parece. A prefeitura mais cobrou. Mas aí vai ficar quanto tempo lá? Acho que no fim de semana só, provavelmente. Eu já não tenho essa informação exata, porque quem cuida disso é o nosso diretor. Quanto tempo foi em cartaz? Aqui ficamos um mês em cartaz. Apenas em um mês em cartaz batemos recorde. Em que teatro? Estamos lá no Maria da Costa. Batemos recorde de público e muita gente, inclusive, iria até apresentar, queria que se continuássemos em fevereiro, mas infelizmente o teatro tivemos problemas. Como é que eu não sou disso? Mas fique tranquilo, agora provavelmente no começo do ano que vem devemos voltar com nova temporada e, enfim, mas divulgando. o outro lado está indo para onde? Não entendi. Para o outro lado está indo para onde? O local do teatro? A peça está indo para onde? Você falou que vai agora... Não, agora vamos para Itanhaém. Fomos convidados lá, o diretor que está sabendo exatamente as datas, né? Porque as pessoas divulgam e é uma peça que chama atenção pela sua substantividade. Então, algumas prefeituras que não têm, como em São Paulo, você tem uma diversidade enorme, algumas prefeituras menores não têm isso. Então, eles trazem a cultura de São Paulo para lá. Então, parece que já estamos fechando negócio, parece que São José dos Campos também e Jundiaí também. Inclusive, uma das atrizes tem contato com Manaus. Estamos vendo a apresentação no Teatro Amazonas em Manaus. Fantástico, mas não temos datas ainda. Isso é tudo para o começo do ano que vem. Se preparem. Nossa, que coisa a gente perder isso, né? Só ficar sabendo depois. Estou injuriada. Sério, eu estou injuriada. Se eu soubesse, eu teria chamado. Eu conheci ela agora, tive esse prazer, né? Se eu soubesse, teria chamado. Nada por acaso, nada por acaso. Exato. Mas, nossa, eu estou com pesar mesmo de ter tido essa peça aqui, eu não ter... Não, fica tranquilo. Ainda nessa reencarnação você vai assistir. Não vai precisar esperar a próxima. A gente pode ver um outro teatro aqui em São Paulo. Estamos vendo isso, estamos vendo esse outro teatro, estamos negociando para apresentar. Porque no Maria da Costa não vamos ter horário, mas estamos negociando com os teatros de São Paulo para apresentar no começo do ano que vem. São Paulo tem tanto teatro, vamos lá, cara, olha a peça, né, que ele está apresentando para nós. Tem todo um público, só precisa ficar sabendo, né? Principalmente o público-alvo, né, que são os kardecistas. E não só, se a pessoa não é kardecista, mas na verdade a peça não é uma peça religiosa, apenas conta a história, a biografia de uma pessoa, a realidade. Sim, é impressionante, porque se você não é kardecista, você vai tomar consciência de uma história. Agora, se você é kardecista e não soube que tem essa peça e que teve cartaz, aí você vai ficar injuriado que nem eu. Mas então, e aí, José, tem alguma coisa que você gostaria de deixar como mensagem? Porque lembra, é razão de ser. Razão de ser. E aí eu já dei uma palha para ele lá atrás, que razão de ser é aquilo que você dá à vida. Se você dá a vida, é a sua razão de ser. Se você não dá a vida,
Então você ainda não sabe qual é o seu Ikigai, sua razão de ser. A sabedoria oriental é fantástica, né? Pena que a gente não, nesse mundo ocidental muito capitalista, consumista, a gente não dá esse valor. Mas com o tempo a gente vai Mas aprendendo. tem espaço, porque uma verdade ela se Não. propaga, que nem a Exatamente, uma hora Então vai. eu aqui italiana de gaidinho, fazendo todo um trabalho japonês. Mas sabe que uma vez eu dei uma entrevista na televisão, não vou falar o nome da TV, da impressão que é propaganda, né? Vieram me entrevistar justamente, um tema era parecido com a nossa conversa, e pessoas que fazem várias atividades profissionais, né? E eu lembro que eu encerrei com uma frase que eles colocaram no final como um lema, né? E mais ou menos isso, o Ikigai, fantástico, falando sobre isso, sobre a nossa missão. O grande filósofo Confúcio, chinês, ele era da época de Sócrates, por volta de 400 a.C. Só que a gente fala tanto de Sócrates no mundo ocidental, claro. Confúcio era fantástico. Ele tinha uma frase maravilhosa sobre atividade, sobre o nosso trabalho, que ele dizia assim: escolha uma profissão que você ame e você não precisará trabalhar o resto da sua vida. E assim a gente conclui o nosso Ikigai de hoje, ok? Então, muito obrigada. Imagina. Matane. Matane quer dizer, voltaremos a nos ver. Domo arigato. Matane. Bye bye.